Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechCast, o seu podcast diário de notícias de tecnologia. E hoje estamos fervilhando de novidades. Vamos mergulhar nas notícias mais quentes do TechCrunch e Gizmodo, direto do dia 19 de julho de 2025. Preparem os fones de ouvido que a maratona de informações começa agora. Começamos com um assunto que envolve segurança nacional e geopolítica. A Microsoft anunciou que não utilizará mais engenheiros chineses para trabalhos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A notícia veio à tona após uma reportagem da ProPublica, que revelou a dependência de escoltas digitais americanas, que muitas vezes não tinham a expertise técnica para supervisionar adequadamente os engenheiros chineses. Nossa, que situação! Isso joga luz em uma questão crucial de segurança cibernética. A dependência de engenheiros estrangeiros para sistemas sensíveis do DoD é um risco enorme, independente do país de origem. A falta de expertise das escoltas revela uma falha grave nos protocolos de segurança. O comunicado da Microsoft, embora apresente uma solução, levanta a preocupação sobre a eficácia das medidas tomadas e a possibilidade de outras vulnerabilidades semelhantes em outros setores. A declaração do secretário de Defesa também reforça a gravidade da situação. Mudando um pouco de foco, mas ainda no universo corporativo, temos o caso bizarro do CEO da Astronomer, Andy Byron, que renunciou após ser flagrado aos beijos com a diretora de pessoal da empresa, Kristen Cabot, num show de Coldplay. O vídeo viralizou, gerando uma enxurrada de notícias sobre a empresa. Imagina o tamanho da saia justa. Um escândalo assim viralizando dessa forma pode ter um impacto devastador na imagem da empresa, mesmo com o comunicado oficial tentando minimizar os danos. A Astronomer, que havia recentemente fechado uma rodada de financiamento Série D de 93 milhões de dólares, agora precisa lidar com uma crise de reputação. A demissão de Byron e Cabot demonstra que a empresa está tentando controlar os danos, mas o futuro da Astronomer está, no mínimo, incerto. Essa história também serve como um alerta sobre a exposição constante das pessoas públicas na era das redes sociais e câmeras onipresentes. Falando em reputação, temos um caso bem mais complexo e espinhoso: a atuação de David Sacks, consultor de IA e criptomoedas da Casa Branca, e suas relações com a Craft Ventures, empresa da qual ele é cofundador. O investimento da Craft Ventures na Vultron, uma startup que desenvolve ferramentas de IA para contratantes federais, levantou questões sérias sobre conflito de interesses. Isso é um verdadeiro nó górdio, né? Sacks conseguiu isenções éticas para manter seus investimentos enquanto molda a política federal. A crítica aponta para um possível favorecimento de empresas nas quais ele tem interesse financeiro, criando um precedente perigoso. A senadora Elizabeth Warren já se manifestou contra isso, mostrando a preocupação em esferas políticas mais amplas. A questão vai além de Sacks e questiona o modelo de serviço governamental, a transparência e os limites éticos na interseção entre política e negócios, principalmente em setores tecnológicos tão influentes como IA e criptomoedas. Ainda no mundo das aquisições e startups, temos a história da Windsurf, uma startup de IA que, após um acordo frustrado com OpenAI, acabou sendo adquirida pela Cognition. O CEO interino da Windsurf, Jeff Wang, descreveu o clima na empresa como muito sombrio após a saída de vários membros-chave da equipe para o Google. Aí a gente vê na prática os desafios do mercado de startups, especialmente em setores tão competitivos como o de IA. A saída dos fundadores e pesquisadores para o Google num movimento que pode ser classificado como uma aquisição reversa demonstra a pressão por talentos e a complexidade das negociações nesse setor. A rápida virada de jogo com a Cognition, no entanto, mostra a resiliência e capacidade de adaptação de alguns players, buscando minimizar danos e garantir o futuro da empresa e de seus funcionários. A transparência de Wang em relatar a situação também é louvável, mostrando um certo comprometimento com os funcionários remanescentes. Mudando para um tema mais prático, Tiffany Luck, sócia da NIA, compartilhou dicas sobre como criar o pitch perfeito para investidores. Ela destacou 5 perguntas-chave que todo fundador deve responder: o que, o porquê, em 2 perspectivas, o quem e o como.
O pitch bem feito é fundamental para o sucesso de uma startup. As dicas da Luck são super úteis, mostrando a importância de ter clareza sobre o problema, a solução, a equipe e o plano de negócios. A ênfase na demonstração do produto e no "por que agora" são pontos cruciais que demonstram um conhecimento de mercado e uma compreensão da oportunidade. A sugestão de pensar no pitch como uma avaliação de compatibilidade entre fundador e investidor é um ponto de vista interessante. O TechCrunch também publicou uma lista de livros sobre hacking, espionagem, criptografia e segurança cibernética, incluindo títulos sobre Stuxnet, Operação Trojan Shield e a Clearview AI. Uma ótima leitura para quem quer se aprofundar no assunto. Sem dúvidas, livros sobre segurança cibernética e seus aspectos geopolíticos são cada vez mais relevantes numa era de ataques cada vez mais sofisticados. A lista do TechCrunch parece um excelente guia para quem quer entender melhor esse universo. Recomendo a todos os nossos ouvintes darem uma conferida. E por falar em segurança, o TechCrunch alertou sobre os riscos de privacidade e segurança ao conceder acesso amplo de dados pessoais a aplicativos e navegadores com IA. O exemplo do navegador Comet da Perplexity ilustra perfeitamente esse problema, com o aplicativo solicitando permissões excessivas. Totalmente. Essa é uma preocupação que precisamos levar muito a sério. As empresas de IA estão se aproveitando da necessidade de conveniência e eficiência para obter acesso a dados pessoais que muitas vezes vão muito além do necessário para a funcionalidade do aplicativo. A comparação da presidente da Signal, Meredith Whittaker, de colocar seu cérebro em uma jarra é uma metáfora poderosa que resume a falta de controle que temos sobre nossos dados. A gente precisa ficar de olho e ser mais crítico na hora de compartilhar informações com esses aplicativos. Ainda no mundo da IA, temos a história de Mark Quinn, um executivo de tecnologia que foi demitido por causa da automação, mas que, ironicamente, reconstruiu sua carreira com a ajuda da IA. Ele utilizou a IA para criar um plano de carreira, reescrever currículos e até mesmo como um coach para os seus filhos. Essa é uma história inspiradora e um tanto surreal. A trajetória de Mark Quinn mostra que a adaptação é fundamental para sobreviver à disrupção tecnológica. Sua abordagem proativa de usar a IA como aliada e não como inimiga é uma lição para nós. Mas, ao mesmo tempo, seu relato demonstra preocupação com o futuro do trabalho e a necessidade de preparo e adaptação frente às mudanças. A interação com a filha ilustra o debate público sobre o medo e o futuro da inteligência artificial. A Tesla está tentando salvar o Cybertruck de um fracasso estrondoso, oferecendo a transferência gratuita do software de direção autônoma, o FSD, como incentivo. As vendas do veículo ficaram muito aquém do esperado, e essa medida demonstra a dificuldade da empresa em vender um produto que o mercado parece ter rejeitado. Mais um exemplo de como a realidade nem sempre se alinha com as expectativas. O fracasso do Cybertruck, apesar do hype inicial, mostra a dificuldade de inovar e desafiar convenções do mercado automotivo. Oferecer o FSD de graça, mesmo sendo um software caro, é uma jogada agressiva que mostra o quanto a Tesla precisa desesperadamente melhorar as vendas do Cybertruck antes do fim dos incentivos fiscais para carros elétricos. Por outro lado, a BYD, gigante chinesa de veículos elétricos, está desafiando a Tesla com sua garantia financeira para o sistema de estacionamento autônomo. Se o sistema falhar, a BYD cobrirá todos os danos, algo inédito no setor. Essa é uma jogada ousada da BYD. Ao assumir a responsabilidade financeira pelas falhas do sistema autônomo, eles estão construindo uma forte confiança com o consumidor, algo que a Tesla não faz. Essa atitude pode criar um novo padrão para o setor, pressionando outras montadoras a adotar práticas semelhantes ou arriscar perder a competitividade no mercado de veículos autônomos. Em um cenário diferente, mas com implicações significativas, a Lei Genius foi aprovada nos Estados Unidos, regulamentando stablecoins, mas ignorando completamente o Bitcoin. Isso mostra uma mudança no foco político e regulatório, deixando o Bitcoin em uma posição politicamente vulnerável. Essa é uma virada interessante no panorama das criptomoedas. A decisão de focar nas stablecoins e não no Bitcoin evidencia a prioridade dos reguladores americanos em controlar e integrar tecnologias que se encaixam melhor no sistema financeiro tradicional. O futuro do Bitcoin no contexto de uma regulamentação mais presente ainda é incerto, mostrando a complexidade e a dinâmica do mercado de criptomoedas.
E, para fechar com chave de ouro, temos a crescente revolta online contra Donald Trump, impulsionada pela hashtag #ReleaseTheEpsteinFiles, com muitos apoiadores do MAGA acusando o presidente de proteger a elite que ele prometeu expor. Essa é uma situação explosiva. A hashtag demonstra uma fragilidade na base de apoio de Trump, mostrando a força das redes sociais em mobilizar opiniões e pressionar figuras políticas. A crise de credibilidade de Trump, relacionada a uma figura tão controversa quanto Epstein, pode ter consequências imprevisíveis em seu governo e na própria dinâmica política dos Estados Unidos. Bom, pessoal, por hoje é só. Foram muitas notícias, mas esperamos que vocês tenham gostado do nosso resumo. Exatamente! Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast e compartilhar com os amigos. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Valeu!